Olá, pessoal, boa tarde. José Leal, que está aí já nos assistindo, né? Boa tarde. Participem, né, da nossa aula, seja através do YouTube, seja aqui na nossa sala, no nosso ambiente aqui, né, virtual, mas que existe uma dinâmica, existe uma interação. Eu gosto bastante, né, de interagir com vocês, para saber, né, do feedback, né, se vocês estão aí compreendendo o que eu estou tentando aqui transmitir para vocês, né? E hoje, como a Érica aqui apresentou, nós vamos fazer, né, pelo menos tentar compreender a estrutura de um contrato de compra e venda, né? Dentre as mais variadas espécies de contrato, gente, sem sombra de dúvida, o contrato de compra e venda é o contrato mais corriqueiro, né? Aquele contrato mais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E como sempre, né? Vocês que já estão aí habituados a me ver nas terças-feiras, às 16 horas, eu sempre apresento uma parte teórica, né? E aí vou fazer isso, não vai ser diferente na aula de hoje. Eu vou apresentar aqui as noções gerais do nosso contrato de compra e venda, e depois a gente vai para o passo a passo, né, desse contrato de compra e venda, tá bom? E como eu havia dito, né, logo no início, quando o Eric estava aqui nos apresentando e dizendo qual era a aula, né, qual era o tema da aula de hoje, a elaboração, gente, de um contrato representa uma obrigação de resultado. Então, você, advogado, tem que saber elaborar um contrato. Não tem meio termo de contrato, não, né? Tem que saber redigir direitinho, pelo menos com os principais elementos, né? As principais cláusulas contratuais. Não é uma obrigação de meio, sim uma obrigação de fim, uma obrigação de resultado. Então, não tem realmente meio termo, o cliente ele só vai sair satisfeito no seu escritório se você redigir este contrato com todos os requisitos exigidos por lei, tá bom? Então, vamos lá? Aqui, deixa eu dar uma olhada, né? No nosso slide. Então, vamos ver aqui. Espera aí. Agora. Muito bem. Deixa eu voltar aqui no chat, gente. Qualquer coisa, vocês vão tá escrevendo, digitando aí o questionamento que vocês queiram, né, fazer, que eu volte outra, tô olhando aqui, né, para o nosso chat e vou acompanhando e vou tentando, né, responder aos questionamentos de vocês, tá bom? Então tá aqui, ó, as noções gerais do nosso contrato, como também o outro ponto é elaborar um contrato de compra e venda. O nosso tema no nosso Código Civil, ele se encontra a partir do artigo 481. Eu vou falar especificamente do 481 até mais ou menos o artigo 504. A partir do artigo 505 em seguintes, aí já são as cláusulas especiais à compra e venda. Tá? E aqui o meu objetivo é dar as noções e aí a gente já partir para a prática, tá bom? Então, vamos lá. Bom, dentro dessas noções gerais, contrato de compra e venda, ele representa uma obrigação de dar. Todo contrato, gente, realiza um tipo de obrigação. E o de compra e venda não é diferente, vai realizar uma obrigação de dar, cujo objetivo nessa obrigação de dar é transmitir uma propriedade. É um contrato chamado translativo de domínio. Tem por objetivo transmitir uma propriedade. Todo contrato, dentro da sua relação jurídica, vai ser composta de sujeitos de direito e objeto de direito. E a gente não é diferente. A gente vai ter os sujeitos de direito, comprador e vendedor, e o objeto, que é uma coisa e o preço, tá? Então, o que é que nós vamos poder aqui, como é que poderíamos conceituar
este contrato de compra e venda que tem por objetivo transmitir a propriedade. Aqui, gente, o vendedor, ele assume o compromisso de transmitir uma coisa, um bem, que pode ser móvel, pode ser imóvel, do seu patrimônio, da sua titularidade a outrem. Esse outrem é o comprador. Para esse comprador ele adquirir esta coisa, móvel ou imóvel, ele precisa contraprestar. Ele precisa pagar uma retribuição ao vendedor, retribuição essa denominada de preço, tá? Então, é dessa forma que a gente pode conceituar o contrato de compra e venda, tá? Quais são as principais características deste contrato? A gente pode dizer que é um contrato bilateral, nós temos duas vontades aqui, vontades antagônicas, opostas. A vontade do comprador é adquirir, a vontade do vendedor é disponibilizar, então um adquire, o outro disponibiliza, né? São vontades opostas, vontades antagônicas. Como também a gente tem aqui, né, uma outra característica que é a onerosidade. O contrato de compra e venda é um contrato oneroso. Existem sacrifícios patrimoniais, tanto para o vendedor, que retirará algo, né, do seu patrimônio, uma coisa do seu patrimônio, quanto do comprador, que vai ter que pagar um preço, né? Então, vai retirar um valor também do seu patrimônio, tá? É um contrato, gente, que aí é muito importante isso, preste atenção. Muito importante para o que a gente vai abordar. É um contrato informal. É um contrato não solene. Gente, a maioria dos contratos são contratos não solenes, são contratos informais. Em outras palavras, eu posso fazer um contrato de compra e venda, ó, verbal, né? De boca. E ele é válido, Dani? É válido. Por quê? Porque no código, a partir do 481, vocês não vão encontrar nenhum dispositivo legal dando uma ordem, dando um comando para você fazê-lo por escrito. Então, quando a lei não prescrever, quando a lei não estabelecer, não determinar, é porque ela vai nos dar liberdade, né? E dentro da nossa liberdade, é o princípio da liberdade das formas, nós normalmente optamos por contrato escrito porque trará uma segurança jurídica, uma maior segurança, mas não quer dizer, pelo amor de Deus, que um contrato verbal não seja válido, tá? É na hora da prova. Para provar um contrato quando ele é escrito, é uma prova documental. E aí, normalmente, a gente utiliza muito a seguinte frase, né? Contra fatos não há argumento. Não é isso? Então, cuidado com isso, porque o fato da gente ficar visualizando, né, no nosso dia a dia, contratos por escrito, não é isso que faz dele um contrato formal, porque a formalidade, gente, vem da lei. A lei tem que mandar, tem que dar um comando, para aí sim a gente falar que esse contrato ele é solene, para aí sim a gente falar que esse contrato ele é formal. Tá certo? Então, cuidado nisso. Todavia, diz a lei no artigo 108 que o contrato de compra e venda, não especificamente de compra e venda, mas todas as negociações, as transações, né, relacionadas a imóveis cujo valor é acima de 30 salários mínimos, a lei exige uma formalidade, que é a escritura pública. Então, veja, não é na parte da compra e venda que a gente verifica essa formalidade, e sim na parte geral, porque a natureza jurídica de um contrato é um negócio jurídico. E nessa parte geral do Código Civil, que é o 108, né, que vai falar sobre negócio jurídico, vai mencionar a formalidade para negociações que envolvam bens imóveis acima de 30 salários mínimos.
Aí, se eu quiser fazer um contrato de compra e venda de um imóvel, cujo valor dele é 40 mil reais, aí, gente, eu não tenho para onde correr. Não poderei fazer esse contrato por um instrumento particular. Não poderei. Eu necessariamente, para a validade desse contrato, eu terei que fazê-lo mediante uma escritura pública, tá? Mas, Dani, e se esse imóvel ele tiver um valor abaixo de 30 salários mínimos? Aí você é livre. Até de boca você poderá celebrar esse contrato. Para a validade não tem problema nenhum. Para a validade não tem problema nenhum, tá? Posso fazer também um contrato particular em casa, né? Vamos redigir aqui no nosso computador? Pode, não tem problema. Nem abaixo de 30 salários mínimos, não tem problema nenhum. E se é um bem móvel? Também você é livre, tá? Então, cuidado. Dani, eu só vejo contrato escrito. Então, todos os contratos escritos, eles são considerados formais? Não. A formalidade é da lei. E regra geral é porque a gente vai poder observar que nos contratos, né, que se estudam a partir do artigo 481 em diante, poucos são os dispositivos, né, poucos são eles poucos serão esses contratos em que a lei ela manda você fazer por uma determinada forma. Então, quando a lei ficar em silêncio, lembrem-se, princípio da liberdade das formas. E aí, diante da sua autonomia da vontade, você escolherá. Você normalmente escolhe fazê-lo por escrito, por conta da segurança jurídica, no momento de provar. Tá? A prova, realmente, contra fatos não há argumento, basta eu exibir o documento. Então, espero, gente, que tenha ficado claro sobre essa história da formalidade do contrato. Quem é que tá aí comigo, né? Ao vivo, tem alguém? O José Leal, não sei se mais alguém chegou, né? Estão compreendendo sobre essa formalidade do contrato? Me dê aí um feedback, tá? Oi, James, tá vendo? Você não pode faltar na nossa aula, não, mesmo em semana de prova. Muito bem, tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês, tá bom? Então, vejam, essas foram algumas características que eu apontei, né? A bilateralidade, a onerosidade, a não solenidade ou a informalidade, tá bom? Por algumas, tá joia? Quais são os elementos do nosso contrato? Existem os elementos subjetivos, que são os sujeitos, comprador e vendedor. E existe o elemento objetivo, é o objeto, que é a coisa, móvel ou imóvel, e o preço, tá? É muito importante que o comprador e o vendedor sejam pessoas capazes. Lembrar o artigo 5º, que é o artigo 5º do Código Civil, tá bom? Que fala sobre capacidade. Ou a questão da maioridade aos 18 anos, ou a antecipação da maioridade através da emancipação, tá bom? Então, tanto o comprador quanto o vendedor, pessoas capazes, civilmente. Ao vendedor, gente, também há necessidade da capacidade dispositiva. O que é que isso representa? O vendedor, ele tem que ser proprietário, ele tem que poder dispor da coisa, ele tem que retirar, ele tem que ser titular, né? Tem que ser realmente o dono. É um contrato translativo de domínio. Domínio é sinônimo de propriedade. Então, a gente só pode vender aquilo que nos pertence. Tá joia? E existe a coisa, né? Que pode ser um objeto móvel, pode ser um objeto imóvel. Essa coisa, normalmente, ela deve existir. Existem contratos de compra e venda de coisas futuras, tá? Como a exemplo dos contratos de safra, contratos de colheita, né? E aí a gente até analisa a aleatoriedade. Mas normalmente quando a gente trabalha esse contrato de compra e venda que é oneroso, ele é do tipo comutativo, sinalagmático, em que as prestações, elas são certas, em que as prestações, elas são definidas, tá bom?
Então, a coisa, normalmente, ela existe, ela deve ser individualizada, caracterizada, para torná-la distinta das demais. Tá bom? Existe o preço, ele é certo. Ele é certo, gente, porque há uma onerosidade. Há uma certeza. Mas esse preço certo significa que ele tanto pode ser determinado, já previamente estabelecido, pactuado, ou ele pode ser determinável, né? A gente pode falar de parâmetros que podem apontar a sua determinação. Até mesmo um árbitro, viu? Pode também ser escolhido para estabelecer o valor desta coisa, tá? E os principais efeitos, a gente tem que analisar a questão dos riscos aqui, né? O risco com a perda, com a deterioração do objeto. Antes da tradição, quem assume esse risco, né, é o vendedor que está com a coisa. Mas após a tradição, que é a entrega, é o comprador. Mas vocês devem se lembrar do chamado vício redibitório, que é um defeito oculto, que torna a coisa, né, imprópria ao consumo ou diminui o valor. E também tem que se lembrar da evicção, que é uma situação em que você perde o direito de propriedade porque tem um dono, né, que comprova o domínio da coisa, a titularidade, e o juiz dá uma ordem para você devolver. Essas situações do vício redibitório e da evicção vão representar, né, uma responsabilidade do alienante, do vendedor, e uma garantia do adquirente, do comprador. Então, é um efeito, porque mesmo que aconteça, né, algo após a tradição, pode ser que seja algo que anteceda a tradição e, por isso, gere uma responsabilidade do vendedor. Então, os riscos do que pode acontecer com esse objeto é muito importante, porque vão ser aqui fixados os direitos e deveres entre o comprador e o vendedor. Até aí tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Vou passar para o próximo slide? Hein? O que é que vocês me dizem? Quem mais está conosco hoje, além de James e José Leal? Quem mais? Esse segundo slide, aqui na realidade, é uma reiteração, tá? Do que nós discutimos no primeiro slide. Quando eu falo do conceito, eu disse, ele é um contrato translativo de domínio. É um contrato que tem por objetivo transmitir, transferir uma propriedade. Entre as características principais do contrato de compra e venda, você tem a bilateralidade, né? Nós temos duas vontades antagônicas. Olha, duas vontades não significa dizer que necessariamente é um comprador e um vendedor. A gente pode ter mais de um comprador, a gente pode ter mais de um vendedor, e a relação jurídica, ela continua a bilateralidade, porque os compradores vão representar uma única vontade e os vendedores vão representar também uma outra única vontade, tá? É consensual, se perfaz com o consenso, com a vontade, né? Basta a declaração de vontade do vendedor e, obviamente, a declaração de vontade do comprador. É um contrato, como eu disse, oneroso, regra geral, ele é comutativo, sinalagmático, tá? As prestações certas, as prestações definidas, como eu também aqui, sabe, quis frisar isso. Ele é um contrato informal, ele é um contrato não solene, tá? Mas, Ana, a gente vai aprender a elaborar aqui um contrato? Sim, vou apresentar para vocês a estrutura. Mas se você não fizê-lo por escrito, não significa dizer que não houve contrato. Porque a lei não exige uma formalidade, ela dá autonomia de vontade para você. Tá bom? A não ser, olha aí, o artigo 108, 109, coloquei aí os dispositivos, em que a gente observa uma formalidade para os imóveis, tá? Comutativo, né? Significa que é sinalagmático, prestações certas, prestações definidas, tá bom? No tocante aos elementos, o bem, que é a coisa, móvel ou imóvel,
a situação de existir, né? Caracterizando pela sua existência. Individuação é a sua especificação. A gente vai descrever minuciosamente esse objeto para torná-lo distinto, né, dos demais. Tem que ser um bem, uma coisa que seja passível de alienação, seja disponível, né, esteja no comércio. Porque existem bens, gente, que são inalienáveis, indisponíveis, aí esses não podem fazer parte, né, deste tipo de contrato, tá? E quando a gente fala do preço, como eu disse, ele tem a característica de ser certo, porque ele é oneroso, podendo ser determinado ou determinável e justo, né? É algo sério que tem que realmente representar, ser condizente com a realidade. Quando a gente fala de um preço vil, de um preço irrisório, a gente não trabalha o contrato de compra e venda, e sim doação, porque é algo simbólico. Então, na compra e venda, o preço ele tem que ser justo, ele tem que ser sério, né, real, porque ele tem que bater, coincidir, realmente espelhar a realidade daquele bem. Tá bom? Principal efeito aqui, como eu falei, os vícios redibitórios e a evicção. E agora que eu vi, tá? Tem evicão, né? Faltou aí, né, o C cedilha, evicção. Tá certo? Vícios redibitórios e evicção. Me perdoem, tá? Então, nos vícios redibitórios, se acontece um defeito oculto e você descobre, comprador, esse defeito oculto posterior à tradição, mas é um defeito que ainda estava nas mãos, sabe, do alienante, do vendedor, e esse defeito oculto, oriundo desse tipo de contrato oneroso, ele tornou a coisa imprópria ou diminuiu o seu valor, imprópria ao consumo diminuiu o seu valor, você, comprador, tem duas ações, tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade ou de entrar com a ação redibitória, que é uma ação para rejeitar a coisa, né, devolver a coisa, ou uma ação que a gente chama uma ação estimatória, que é uma ação quantis minores, é uma ação para tentar pleitear o abatimento da coisa, né? É um abatimento proporcional. Ou se acontece a evicção, que é a perda do direito de propriedade em virtude de uma decisão judicial, você que se tornou evicto, que perdeu, você vai ter contra o alienante, né, o vendedor, o direito a pedir a devolução do valor, despesas que você, porventura, tenha tido em relação àquele contrato, né? Benfeitorias que possivelmente você possa ter realizado na coisa, tá? Que também é típico aqui de contratos onerosos, tá? Dentro do efeito secundário, você tem as despesas, né? De conservação, de manutenção, até a tradição é do vendedor, após a tradição é do comprador. Normalmente, as despesas, por exemplo, com a escritura, né, da compra e venda de um imóvel acima de 30 salários mínimos, normalmente no silêncio é a cargo do comprador. Tá certo? E você tem também o direito de reter. Quando a gente fala de uma compra e venda à vista, instantânea, né? Nesse tipo de compra e venda, para que o vendedor ele entregue a coisa, ele precisa receber o preço. Então, enquanto ele não receber o preço, ele poderá reter a coisa e não lhe entregar. Tudo bem, gente? Tudo certinho até aí? Digam aí para mim. José Leal e James, que estão aqui interagindo comigo. Vamos partir para a prática? Dei uma visão geral, tá? Sobre o nosso contrato de compra e venda. Agora, vamos tentar aplicar, tá? Tudo que a gente falou aqui na teoria, na prática, tá bom? Bom, o que um contrato de compra e venda ele precisa ter? Gente, preste atenção. Eu falei aqui dos elementos. Quem é que lembra? Bora lá. James José Leal. Quem lembra?
quais são os elementos de um contrato de compra e venda? Quem me diz aí? Já quero participação de vocês. Me digam. Vamos embora. Quais são os elementos do contrato de compra e venda? Me digam aí. Falei agora há pouco. Quais são os elementos de um contrato de compra e venda? Eu falei de elementos subjetivos e elemento objetivo. Subjetivo e objetivo. Coisa, preço. O consentimento, ele estaria implícito, James. Além da coisa e o preço, o que é que mais falta? Coisa e preço são os elementos objetivos. Quais são os elementos subjetivos? Quem são os sujeitos? Quem são os sujeitos da compra e venda? Bem simplesinho. Bem facilzinho. Quais são os sujeitos do contrato de compra e venda? E aí, travaram, foi? Travou aí, foi? Ninguém se atreve a falar dos sujeitos. A coisa e o preço são os elementos objetivos. Isso, José Leal, comprador e vendedor. Então, gente, esses elementos, eles necessariamente têm que constar da cláusula contratual, né? Um contrato, quando a gente vai redigir, o conteúdo desse contrato é concretizado, é visualizado através de cláusulas contratuais. Então, necessariamente, na nossa estrutura, nós temos que falar dos sujeitos, comprador e vendedor, e nós temos que falar dos objetos, coisa e preço. E isso daí, gente, é condição sine qua non, tá? Tem que ter, necessariamente. Em todo contrato de compra e venda tem que ter esses 4 negocinhos, tá bom? Por isso que o primeiro ponto são os elementos subjetivos. Eu denomino de um preâmbulo, né? E nos elementos subjetivos, a gente vai agora qualificar os sujeitos, tanto o comprador quanto o vendedor. Então, são os dados pessoais, é a qualificação. A gente, nessa qualificação, a gente verifica até a capacidade, né? A capacidade civil, né? Desses sujeitos. Então, a gente vai colocar o nome, né? Do comprador, o nome do vendedor, e depois começa a trabalhar a qualificação. Então, a gente fala sobre nacionalidade, a gente fala sobre o estado civil, a gente fala sobre a profissão, depois a gente começa a falar de documentos pessoais, como o RG, o CPF, e depois a gente fala do domicílio dele, né? A rua, o número, o bairro e o CEP. Porque uma pessoa, ela se distingue da outra de 3 maneiras: o nome, o status e o domicílio. Nome, status e domicílio. Se você tem os 3, realmente vai ter diferença de uma pessoa para outra, tá? E nessa qualificação, a gente apresenta os 3 elementos que distinguem uma pessoa da outra: o nome, o status, que é todas essas informações de nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, e a gente apresenta o domicílio dele. Então, a gente faz isso tanto para o comprador quanto para o vendedor. Esses são, né, que eu digo assim, é o preâmbulo, é a qualificação, dados pessoais, tá? E aí eu coloquei para a pessoa física quais são os dados pessoais que não podem faltar, né? Que foi mais ou menos o que eu aqui apontei para vocês, tá? Se tiver e-mail, quiser colocar, pode colocar. Quanto mais informações, mais a gente especificar, melhor, tá bom? E na pessoa jurídica, né? Tá aí o CNPJ, a gente não vai falar de CPF, né? O endereço, vai falar da inscrição estadual, vai falar das pessoas que estejam representando, né? Um sócio, diretor, por exemplo, essa pessoa jurídica, tá bom? Bom, então esse é o primeiro ponto, que é a qualificação das pessoas. São os sujeitos aí, tá, gente? Os sujeitos, e fica no chamado preâmbulo, tá bom?
E aí a gente passa para o segundo ponto, porque trabalhamos os sujeitos, então o que é que está faltando aqui que é essencial? A coisa e o preço. Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar as cláusulas. Trabalhou o preâmbulo, aí a gente começa a trazer as cláusulas contratuais, o conteúdo. Então, qual é o objeto que vai ser vendido? É um bem móvel? É um bem móvel, eu tenho que descrever, eu tenho que individualizá-lo, eu tenho que caracterizá-lo para torná-lo distinto dos demais. Então, tem aí, na descrição do objeto, eu disse o objetivo, né, descrever aí essas características, nome, modelo, isso é quando a gente fala de um bem móvel, né, imagine um carro, né, cor, marca, né, ano de fabricação, chassi, né, então tudo isso tem que ser, importante para um bem móvel. E se é um bem imóvel? Gente, muito importante no bem imóvel, você pegar, né, a escritura desse imóvel e fazer a descrição conforme aquela escritura, apontar a matrícula do imóvel, porque na matrícula não tem erro, né? Vai trazer todas as confrontações daquele imóvel, frente, costas, fundos, direita, esquerda, tá? A área, do que é que compõe tudo, é muito importante. Então tá aí, adicionar a sua localização, dimensões, propriedades limítrofes, que eu tô dizendo, né? Esquerda, direita, fundo, frente, tá? Incluir a matrícula do imóvel, né, que é obtida aí no cartório de registro de imóvel da respectiva localidade do bem, tá? A matrícula é muito importante porque aí não tem, sabe, gente, como a gente confundir esse imóvel com outro, tá? E aí a gente trabalhou a descrição da coisa, a gente tem que partir para o preço. Então esses são sempre os que vêm, sujeitos, a coisa e o preço. Dentro do preço é muito importante você dizer o valor, colocar por extenso para não ter dúvida, né? Dizer a forma de pagamento, é à vista, é dividido, né? Vai ser parcelado em quantas vezes, qual é o valor de cada parcela, qual é o dia de vencimento de cada parcela. Vai ser feito isso através de quê? Uma transferência, é um boleto, é cheque. Então, você deve especificar, tá? O preço e os prazos. Tá bom? Forma de pagamento e, consequentemente, multa, né? Porque se a pessoa não paga dentro do vencimento, né? Existe a mora, né? O atraso, e aí esse atraso, tem uma penalidade, tem uma sanção, então é possível se cobrar multa, tá? Então você vai colocar qual é o valor total e data limite também para a entrega desse bem. Tá bom? Os prazos, eles devem ser referentes tanto ao tempo que o comprador tem para quitar o acordo, quanto às datas das entregas, que são os vencimentos, né? Os serviços mais longos devem também ter um prazo estabelecido de término, né, ou de possibilidade de renovação. Especificar o modo de pagamento, como eu disse, é transferência, é boleto, né, cheque, tá? Ou seja, se a transação será feita com dinheiro, em espécie, se é cartão de crédito, se é boleto, se é transferência eletrônica. Então, tudo isso tem que estar especificado, deixar claro para não ter nenhum tipo de dúvida. Tá bom? Então, vejam, os 4 pontos estão aí. Os 4 não, os 3, né? Os sujeitos, o objeto e o preço. O que mais, além disso, tem que conter? Porque esses são essenciais. Tudo claro, gente? Até aí? Digam aí para mim. Tudo claro? Porque conforme a gente viu, né, na teoria geral, existem efeitos do contrato, que a gente trabalha os riscos, né, com a perda, com a deterioração, em razão dos vícios redibitórios, em razão da evicção, né? Então, no silêncio, o vendedor, ele vai se responsabilizar, né, por um vício redibitório, por uma evicção, mas as partes, quando a gente fala aqui no contrato de compra e venda paritária, em que elas estão no mesmo pé de igualdade, as partes, elas têm autonomia e podem, gente, expressamente, ninguém sendo ludibriado, né, todo mundo sã, consciente, não tendo nenhum vício do consentimento, não tendo dolo, não tendo erro, não tendo coação, né, que são defeitos do negócio jurídico. Então, se a vontade é livre, ela é consciente, ela é desejada, as partes podem até estabelecer expressamente uma cláusula
excluindo a responsabilidade do fornecedor, do vendedor numa situação dessa. Agora, no silêncio, ele vai ser responsável. As partes podem, por cláusula expressa, excluir essa responsabilidade ou essa garantia do adquirente, pode aumentar prazo, pode diminuir prazo, né? Pode aumentar valor, pode diminuir valor, pode tudo fazer. Aí, nessa parte do 4, riscos. Então, devem ser abordadas eventuais, como eu botei aí, adversidades que possam ocorrer durante e após a transação, listando possíveis soluções para elas, como ressarcimento em caso de entrega de produtos defeituosos. Para isso, devem ser discriminadas cláusulas de multas ou outras penalidades em casos de descumprimento parcial ou total do contrato, né? Isso tem que ficar claro, tá? Qual é a responsabilidade do alienante, do vendedor, né? Ele vai pagar alguma coisa? O que é que ele deve pagar? O que é que ele deve ressarcir? Tá bom? No caso de imóvel, até aí, gente, o que eu tô falando tanto serve para coisas móveis quanto para coisas imóveis, tá? Sendo que tem uma cláusula bem interessante no imóvel. Por quê? Porque a gente fala muito de obrigações chamadas propter rem, que são obrigações que seguem a coisa, independentemente do seu titular. Então, é muito importante, né? Quando a gente está comprando aqui um imóvel, a gente falar sobre os tributos incidentes nesse imóvel e a regularidade, para mostrar ao vendedor até a sua boa-fé. Existem certidões que comprovam, sabe? A regularidade do imóvel, se não existe nenhum ônus, se ele está totalmente desembaraçado, se não há nenhum tipo de hipoteca, né, que incida sobre ele. Se na questão do IPTU, por exemplo, está em dia. Taxa condominial, né? Se fizer parte de um condomínio, tá? Então, essa daqui é mais peculiar, sabe? De um imóvel. Tributos, a inserção de cláusulas de tributos e regularidade. Então, tá aí. Trazer uma descrição completa a respeito de sua regularidade perante órgãos públicos, como a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, né, do município, e também uma relação de empresas prestadores de serviço, como, olha, companhias de energia e fornecimento de água. Então, é importante, mais uma vez, para mostrar a boa-fé do vendedor, ele anexar essas certidões que são emitidas por esses órgãos competentes, né? Para demonstrar que não existem dívidas. Ele está entregando livre de quaisquer ônus, tá bom? Porque a partir daquele momento em diante, a responsabilidade é do comprador. Esse é o grande objetivo aqui, tá? Prazo para desocupação do imóvel, né? A partir de que momento o comprador, ele agora pode ter a posse do bem? Que ele pode já ser considerado proprietário, mas pode ser que não tenha havido literalmente a tradição, até porque se houver terceiros que estejam ocupando, ou até mesmo o próprio vendedor, né, para não gerar nenhum tipo de conflito, tá? Então, quando é que vai acontecer a transmissibilidade da posse? Tá bom? Então, prazo de desocupação do imóvel, isso, obviamente, se ele tiver ocupado. Se tiver ocupado. Então, isso também é uma cláusula mais específica, mais peculiar de um imóvel. Deixar claro o prazo para a sua desocupação, caso ele esteja sendo utilizado, né? Pelo próprio vendedor, até por um terceiro, tá? O comprador, ele tem de forma precisa a data que poderá fruir do bem adquirido. Ele terá posse daquele bem, tá bom? Evitando qualquer tipo de conflito, tá? Gente, temos que falar de possibilidades do contrato ser rescindido, ele ser descumprido. E quais são as penalidades desse descumprimento, né? Quais são as multas desse descumprimento? Será que mesmo após um atraso, eu fico satisfeita como vendedora ou eu não fico satisfeita? Tá bom? Então, tem aqui, são as situações em que o contrato ele pode ser desfeito ou rescindido, desobrigando as partes das condições e deveres por ele impostos. Por exemplo, se a parte que se comprometeu a entregar o imóvel até determinada data não fez,
né? A gente falou aqui do prazo da desocupação, por exemplo, de um imóvel. Tinha que fazer, não fez. Então, imagine que o comprador já está com as coisas tudo pronto para poder ir. Vivia antes de aluguel e o vendedor, eu não posso entregar agora. Imagine. Esse comprador ele vai ter despesas. Porque ele vai ter que ir para um lugar, né? Com sua família, por exemplo, né? Então, o comprador ele pode rescindir o contrato, não sendo mais obrigado a pagar o valor. Tipo, é exceção do contrato não cumprido. Se você não cumpriu com a sua parte, vendedor, eu não estou obrigada a cumprir com a minha. Se você não entregou, né, dentro do prazo, dentro da data, não desocupou, então eu também não estou mais obrigada a pagar aquele valor. Para mim não é mais satisfatório. Ou até pode ser satisfatório, mas desde que você arque com as despesas que eu vou ter agora, porque eu já estava com a mala e cuia pronta para ir embora para ir, né? Então, isso é importante, tá? Gente, das últimas cláusulas, chama-se a cláusula de foro, eleição de foro. E essa cláusula é muito importante para dirimir quaisquer dúvidas sobre aquele contrato, né? Há dúvida, há uma interpretação, tá confuso, tá ambíguo. Então, qual é o local que as partes escolhem para dirimir? Porque pode ser que o comprador more num lugar, o vendedor more em outro lugar, e o bem comum imóvel seja em outro. E aí, será que o melhor local vai ser onde está situado o imóvel? Se não é o imóvel, vai ser do comprador, vai ser do vendedor? Então, as partes, elas têm autonomia da vontade para eleger o foro, a comarca, né, o local. Então, na prática, a definição desse foro significa que o contrato dispõe de forma expressa qual foro competente para solucionar possíveis demandas judiciais relacionadas ao negócio em questão. E, por fim, dei toda a estrutura, né? Quando termina o foro, a gente tem que assinar. Então, tem uma assinatura do vendedor, tem a assinatura do comprador e das testemunhas. Gente, tiveram uma noção da nossa estrutura? Me digam. Foi possível vocês terem uma noção? A gente vai colocar tudo isso na prática. Tá? Conseguiram ter uma noção? Vejam que o que eu falei da teoria está presente, tá? Os sujeitos estão presentes, o vendedor, o comprador. O objeto, que é a coisa, móvel e imóvel, estava presente, né? O preço estava presente. Os efeitos, que são a questão dos riscos, estava presente. Então, isso tem que estar presente. A gente não tem como fugir disso. Ótimo, vamos embora. E aí, as nossas perguntinhas frequentes, quer que me digam, participação aí de vocês. Como registrar um contrato de compra e venda de imóvel? Como é que vocês acham? Os registros, onde eles devem ser feitos? Quem me diz? E aí? Digam para mim. Como registrar um contrato de compra e venda de imóvel nos cartórios? Qual é o cartório? José Leal, cadê você? Já me deixou? Foi, José Leal? Deixe não abandone não. Tô eu e James aqui. Cartório de imóveis. Mas o importante, gente, que não é em qualquer cartório de imóveis, né? É no cartório de imóveis onde estiver localizado o imóvel. Então, se o imóvel ele é aqui, né? A localização, como eu já disse para vocês, eu estou aqui em Recife. A localização em Recife, eu não posso registrá-lo, né? Em Olinda, eu não posso registrá-lo em João Pessoa, eu não posso registrá-lo, né? É na localização do imóvel. E lembrar uma coisa, se os imóveis eles forem acima de 30 salários mínimos, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a escritura de compra e venda no cartório de notas e ofício, tá? Isso é para trabalhar a validade. E com essa escritura pública,
elaborada, realizada, feita no cartório, né, no tabelionato de notas e ofício, aí você vai levar para o outro registro, que é no cartório de imóveis. Seria esse o termo que, José Leal? Aí eu não entendi a tua pergunta, tá? Então, aqui, veja, como registrar um contrato de compra e venda de imóvel. Lembrar, se o imóvel ele for acima de 30 salários mínimos, você vai fazer dois tipos de registro. Dois tipos de registro. Você vai primeiro fazer o registro no tabelionato de notas e ofício, através da escritura pública de compra e venda, e trabalha aí o tema validade. E depois você leva para o cartório RGI, Registro Geral de Imóveis, tá? Não sei se era isso que você queria dizer, Zé Léo. RGI, Registro Geral de Imóveis, de onde estiver localizado este imóvel. Tá certo? Tá? Por sinal, enquanto o imóvel não tiver no RGI, no Registro Geral de Imóveis, para efeitos legais, você ainda não é dono, né? Porque no RGI ele tem lá a continuidade. Então, ele vai representar toda uma história daquele imóvel. Então, ele vai dizer, né, quem é o dono do imóvel. E para efeitos legais, só é considerado dono do imóvel aquele cujo nome o imóvel estiver transcrito, registrado. Então, se o comprador não fizer a averbação, tá? Na matrícula do imóvel, ele, para efeitos legais, relação pessoal, né? Relação jurídica pessoal, contrato, tudo bem, ele é dono, mas para efeitos legais, ele não é dono. Se houver, por exemplo, um IPTU para ser cobrado, uma taxa condominial para ser cobrada, né, vai ser cobrada do dono do imóvel, aquele que tiver registrado lá o seu nome. Certo? O contrato de compra e venda, ele é indispensável, gente? O contrato de compra e venda é indispensável? Ele é obrigatório? Eu tenho que realizar? Eu tenho que celebrar um contrato de compra e venda? Ele tem que ser por escrito? Não, muito bem, James, não. Lembrar que ele terá que seguir uma forma, ser por escrito, e aí ser realmente indispensável, de acordo com 108. Porque eu tenho que fazer ele nos imóveis acima de 30 salários mínimos através de uma escritura pública, e depois, de acordo com 1245, parágrafo 1º, eu levo ele para o RGI. Tá certo? Então, tem que trabalhar isso direitinho, tá? Quais são os documentos necessários quando você vai comprar? O que é que deve, né, você ficar ligado, tá? Então, no caso de os documentos de um imóvel, esses são os principais documentos que vocês devem, né, ficar atentos a avaliar, analisar na hora da compra de um imóvel. Então, para a propriedade, cópia autenticada da escritura em nome do vendedor, para ver se realmente, né, o vendedor ele tem a capacidade dispositiva. A questão da certidão negativa dos impostos, como eu disse, a gente pode colocar uma cláusula mostrando a boa-fé, né, do vendedor, de que não tem nenhuma dívida, nem o IPTU, nem taxa condominial, tá? A veterinária de R$11, não existe hipoteca, por exemplo, né, para esse imóvel, cópia autenticada da quitação do IPTU do ano, a planta aprovada, né, a questão de uma BITS, né, principalmente pela prefeitura, a averbação da construção registrada no cartório de imóveis, tá? E são os documentos para um imóvel, são os documentos necessários. Documentos do comprador, o que é que você deve exigir, né, do comprador? RG, CPF, Estado Civil, né? Aqui, se for casado, se for companheiro, é importante também, né? Certidão autenticada do casamento, dados pessoais como endereço, profissão, porque tudo isso você vai ter que qualificar ele. Aí você tem que saber se esses documentos batem, tá? Documentos do vendedor. Então, você tem documentos do bem, a exemplo do imóvel, você tem documentos do comprador e tem documentos do vendedor. Tá certo? Então, também RG, CPF, Estado Civil, se ele é casado, é importante também o cônjuge, né? Ou do companheiro, tá bom? Certidão negativa de ações civis, de que ele realmente não tem nenhuma dívida, né? Tá tudo certinho, que não existem protestos, né?
É importante isso daqui, que ele é capaz, né? Ele tem a capacidade de dispor, não é um pródigo, né? Porque senão tem que estar ali representado. Então, tudo isso você pode, na hora de vender ou na hora de comprar, reunir todas essas documentações, tá? Muito bem, bora passar para a nossa parte final? Tudo certinho, gente? Estão gostando aí da nossa elaboração do nosso contrato, né? Estou dando para vocês essa visão clara. Está sendo uma visão clara? Me digam, porque tudo que a gente falou, tá? Agora a gente vai encontrar aqui. Aqui tem um modelo, tá? De contrato. No final eu digo até a fonte, eu achei interessante, porque esse modelo ele compila tudo que eu tentei aqui, né, estruturar para vocês, tá? Lógico que a partir do momento que vocês forem praticando, vocês vão inserindo cláusulas, né, de acordo com a particularidade, com a peculiaridade de cada bem, tá bom? Eu trouxe de um imóvel porque eu acho que ele é mais complexo, né? Os bens móveis são menos complexos, mas seguem a mesma linha de raciocínio. Como eu disse, tem algumas cláusulas ali que são mais específicas, mais peculiares de um imóvel. Então, vejo aqui, pelo presente instrumento particular de um lado, aí veja que está toda a qualificação, tá vendo? Nome, nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, né? O domicílio, tá? Denominado vendedor. Então, eu qualifico o vendedor. Do outro lado, com as mesmas qualificações, aí você vai dizer, denominado comprador, né? Ajustam entre si pelas cláusulas a seguir, né? Mais ou menos nesse sentido, um texto, né, de conexão, né? Então, tem entre si justo e contratado, o que segue, que se obrigam a cumprir por si, seus herdeiros e sucessores. E aí começamos a falar de quê? Da coisa, do preço, a gente vai ver, tá? Então tá aí, o vendedor na qualidade de legítimo proprietário da situação do imóvel situado, aí eu começo o que é descrever. Vou descrever todo o imóvel, tá? Digo a localização, como a gente já viu ali, né? Eu digo as confrontações, os limites, né? A área, o que é que tem dentro dele, tudinho. Tudo de acordo aí com a matrícula. Essa matrícula tem que ter, gente. É importante no imóvel para distingui-lo, não ter dúvida, né, de que existem outros e que sejam aí de outra pessoa, de outrem, tá? E aí, na mesma aqui, eu já disse qual era o valor total. Eu coloco, né, em numeral, cardinal, e coloco por extenso, tá? Tá aí por extenso, para não ter dúvida. Que deverá ser pago da seguinte forma. Então, a gente vai falar desta forma, né, de pagamento, tá? É dividido, não é dividido? É boleto, é cheque, é transferência, né? Então, tá aí. O valor de, bota sempre ali, numeral cardinal por extenso. A título de sinal, tá? Neste ato, através, olha aí o cheque, banco, tá bom? O valor de, aí diz aí o valor, aí bota o dia, a questão do vencimento das datas. Então, veja que essa situação aqui, o imóvel, ele foi dividido aí em 3 parcelas. Teve um sinal, 1.2, depois teve a segunda parcela, e no 1.3 tem a terceira parcela, que é o saldo. Então, vai dizendo quando isso acontece, tá? Quando tiver as documentações e as certidões, tudo certinho. E no item 3, diz que o sinal é quando tiver a escritura definitiva. Tá bom? Então, veja, logo aqui, ó, no primeiro ponto, eu falei tanto da coisa quanto do preço, da forma de pagamento, tá? Quando diz que o vendedor apresentará ao comprador os documentos abaixo relacionados em perfeita ordem, aí vocês vão para aquele slide, né, anterior, que eu especifiquei, né, como certidões, quando a gente fala de IPTU, de taxa condominial, né, para demonstrar o que? A regularidade, tá? Daquele que está livre de ônus. Então, é importante isso daqui, demonstra a boa-fé do vendedor, tá? E aí vem o terceiro, na hipótese de pagamento em cheques, que foi o caso, a quitação das parcelas do negócio será condicionada à compensação ou cobrança bancária correspondente. Vejam que aqui a gente já vai falar o quê? Da mora, da multa, né? Então, se o cheque não é compensado, se não há esse pagamento no dia, qual é a multa? Então, tá aí.
tá? Havendo um inadimplemento, né, do comprador, o 3.2, ele vai dizer qual é essa multa equivalente, tá certo? A posse, se está ocupado, quando é que vai ser entregue? Quando é que o comprador, ele poderá ter a fruição daquele bem, tá bom? Então, tem que ficar claro aí. Como também tem que estar aí, gente, a penalidade do vendedor se não entregar na data, tá certo? E se o comprador, ele vai querer, mesmo depois. Lembre-se da exceção do contrato não cumprido, tá certo? Ó, aqui, ó, na hipótese do vendedor 5.1 não desocupar o imóvel na data especificada, ficará sujeito a um aluguel diário no valor de tanto, até a desocupação e entrega definitiva das chaves, porque ele tem que ir para algum lugar, né, o comprador, tá bom? Né? E aí vem questão dos riscos, né, de manutenção, o que é que o vendedor ele tem que fazer até a entrega, até a tradição, tá? Então, ele tem que conservar. Veja que ele diz aí no 5.3 a responsabilidade do vendedor, para mostrar mais uma vez a boa fé deste vendedor, tá certo? Olha o item 6, o foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos desse imóvel, tá? E sempre no final mais um texto de conexão, né? Que vão estar ajuste, contratado, vão firmar em duas vias, na presença de duas testemunhas, tá bom? Aí você bota a localidade, né? Bota a data e bota as assinaturas. A assinatura do comprador, a assinatura do vendedor e a questão das testemunhas. As testemunhas é importante você colocar o nome completo, o RG delas e pelo menos o CPF. Gente, e aí? Tiveram uma visão do nosso passo a passo? Viram como esse modelo, né? Tá aí a fonte aí embaixo. Ele conseguiu, né? Juntar, né? Está atrelado com a teoria que foi apresentada aqui para vocês. É um dos contratos mais comuns, né? Do nosso dia a dia. Tudo certo? Então, gente, eu fico realmente, viu, José Leal, James, muito obrigada, né, por vocês mais uma vez estarem aqui comigo, né, ao vivo, mas quem não puder, não deixe realmente de assistir, de participar, né, de dar o nosso feedback, vai lá no YouTube, no canal do Advogado Atualizado, dentro da nossa comunidade Advocacia Civil, tá? Dá um retorno pra gente. Todas as terças-feiras, às 16 horas, sempre com um tema diferente, né? E é um tema para realmente vocês se atualizarem, tá? Gostando, gente, me segue também nas redes sociais, é dani.spencer.h. Eu ficarei honrada, né, de ter você como meu amigo aí virtual, tá joia? Então é isso, gente. Até a próxima terça, se Deus quiser, né? Com um outro tema, um novo tema. Vou dar um spoiler, tá? Vou falar aqui, sabe de quê? Tô olhando aqui. A gente vai falar de locação, tá? Então não esqueçam, outro tema importante aqui, tá bom? Cheiro para vocês, até semana que vem, se Deus quiser.